gravação tá ótima, tá? Tá. Acho que hoje a gente finaliza o módulo 2. Faltou a gente falar do último tópico, que é a parte de recrutabilidade pulmonar. Confere. Acho que sim, que a última aula foi sobre resistência e complacência. Foi a parte de Lá em mecânica. setembro. Foi a parte de mecânica. A gente deu até mecânica ativa. O último tópico mesmo de todos foi Driving Pressure Transpulmonar. Ah, foi da mesma aula. Tá dando uma olhadinha aqui. Então, deixa eu começar. Compartilhar a tela. Aqui. Pra cá. Beleza. Show. Tá conseguindo ver bem aí? Sim. O meu cursor do mouse, ele aparece grande pra ti? Sim, parece um lápis. Gostou do meu lapisinho? Ah! A quinta série batendo aí no... Yes! Deixa eu botar logo uma cor bonitinha aqui pra gente falar. Vê aqui. Pronto. Beleza, vamos lá falar de recrutabilidade pulmonar, né? Sempre que a gente discutir a respeito desse tema, né, recrutabilidade, a gente não pode deixar de lembrar que o posicionamento em prona é uma prática de recrutabilidade, tá? Recentemente, inclusive, estive num congresso nacional, né, o principal sobre ventilação mecânica que a gente tem, o VM Expert, e lá a gente abordou muito essa temática de prona, inclusive efeitos, né, alguns protocolos de lateralidade visando o recrutamento. Então existiam alguns trabalhos apresentados ainda com os resultados em construção, mas os resultados muito interessantes, tá? Então a gente consegue observar que o simples posicionamento ele causa um impacto direto nessa questão da recrutabilidade. Então não tem como a gente não falar da posição prona, tá bom? E aqui eu já divido contigo alguns achados super atualizados, tá? A gente está trazendo aí alguns tópicos, alguns direcionamentos já baseados nas novas orientações práticas de ventilação mecânica que saíram agora em 2024, tá bom? Pela MIB e a SBPT, e a gente dividiu aí alguns direcionamentos dados por eles e alguns achados que eu trouxe também no VM Expert para trazer para ti, tá bom? Então, algumas considerações, né, que a gente tem em relação à posição prona. Ela ganhou muito destaque, tá bom, na última década, então, assim, apresentando melhora no desfecho clínico, principalmente quando a gente fala a respeito de quadros de SARA, e na classificação principalmente de SARA grave e moderada, né? Então, uma melhora no desfecho clínico desses pacientes. Quando é que eu tenho que considerar, né, pensar em pronar um paciente? Quando a minha relação PaO2-FO2 estiver menor ou igual a 150, com uma FO2 acima de 60% e uma PIP pelo menos igual ou maior que 5, tá? Então, se a gente tiver um paciente, por exemplo, ventilado lá volume e tal, com PIP de 5, no mínimo, ele tá com uma FO2 acima de 60% e essa relação tá igual ou menor que 150, é um dos critérios de indicação, tá bom? Para pronar, tá bom? Estudos nos mostram que quanto mais precoce for, principalmente nas primeiras 12 horas, a resposta é melhor, tá? Então, o mais precoce possível
dando preferência nas primeiras 12 horas de tratamento, tá? Passou de 12 horas, não é que é contraindicado. Então, pensa num paciente que foi admitido 6 horas da tarde, tá bom? Passou todo o plantão da noite, aí tu chegou de manhã para atender ele. Ah, não, já passou de 12 horas, não vamos mais pronar, não. Não é que é contraindicado, tá? Mas o que a gente observa nos estudos é que quanto mais precoce, o resultado é melhor. E principalmente nas primeiras 12 horas, tá ok? Não pronar paciente se houver algumas contraindicações absolutas. E aí eu já trago algumas contraindicações que já foram levantadas agora no novo documento, tá? Das nossas novas práticas. Quais são essas contraindicações absolutas para pronar um paciente? Instabilidade de coluna vertebral, paciente com cirurgia torácica recente, instabilidade torácica, paciente com síndrome compartimental e uma contraindicação absoluta que eu achei bem curioso, eu particularmente não sabia, ou acrescentaram agora nas novas práticas, é paciente com traqueostomia recente. E lá eles levam em consideração recente a menos de 15 dias. Nossa, como eu cheguei a pronar paciente traqueostomizado, né? Recém-traqueostomizado, tá? Era super desafiador, muito mais difícil. A gente colocava vários coxins ali, né? Até além do que geralmente a gente coloca, para dar uma aliviada ali na região da traqueostomia e tal. Mas a gente vê que há uma contraindicação absoluta se esse paciente for um traqueostomizado recente, ok? Além disso, é muito importante para que tu tenhas uma boa eficiência, tá? É que a tua instituição tenha um protocolo, tá? É muito importante. Havendo assim uma equipe com bastante experiência, treinada, tá? Então são critérios que são levados em consideração. As complicações mais comuns são as lesões, né? Por úlcera de pressão, principalmente naquelas regiões que ficam com estruturas ósseas mais proeminentes, que a gente não consegue, por alguma eventualidade, descomprimir de forma adequada, tá bom? Então, pensando nisso, é orientado, mesmo o paciente pronado, tá? Que a gente mantenha a mudança de decúbito dele de 2 em 2 horas. O que a gente leva em consideração quando pensa em mudança de decúbito? Rotação da cabeça e a nossa posição de nadador, como esse caso aqui desse paciente está, né? Tá com a cabeça rotacionada para o mesmo lado, para o braço que está para cima, e assim ficar mudando esse decúbito de 2 em 2 horas. Existem algumas manutenções também, né, de algumas coisas, por exemplo, coxins ou travesseiros, né, no tórax, pelve e cabeça, principalmente são os pontos de maior contato, de maior pressão. O uso de hidrocoloide na face, então, algo interessante, a equipe de enfermagem, de repente, a levar em consideração esse aspecto aqui, tá? Nunca vivenciei uma prática dessa, mas achei interessante vir no documento, tá bom? Outra coisa interessante, proteção aos olhos, é algo que eu particularmente também nunca vivenciei na minha prática, mas lá está mencionado. E algumas coisas que a gente já conhece, né? A posição de Trendelenburg reverso, então a gente tem que fazer aquela leve inclinação ali próximo de 20 a 30 graus, pelo menos, e tentar manter a região do abdômen livre, tá? Talvez esse aqui seja um dos maiores obstáculos para a gente pronar um paciente obeso. Por que abdômen livre? Porque quando a gente vai pronar esse paciente, há um risco muito grande de ter um aumento ali da pressão intraabdominal. E se essa pressão intraabdominal ela aumenta, ela vai atrapalhar a mecânica respiratória, tá? Ela vai atrapalhar a mecânica, e isso é um desafio muito grande, principalmente quando a gente leva em consideração os nossos pacientes obesos, ok? Além disso, a manutenção da posição de 16 a 20 horas é algo que está bem
claro, bem esclarecido no documento, né? É um consenso entre os estudos que lá foram mencionados. Duração da posição menores que 12 horas, elas possuem pouca relevância, tá? Então, se você for pronar um paciente e pronar ele com um tempo mínimo a 12 horas, os resultados podem ser muito pouco relevantes, tá? Existem alguns estudos, tá, que eles sugerem até você prolongar a pronação entre 24 a 36 horas. O que eu achei interessante é que nas nossas orientações, tá, que nós recebemos agora no nosso documento, ele deixa claro que não existem ainda estudos suficientes que comprovem isso, tá? Mas no VM Expert, isso tá muito bem solidificado a afirmação do prolongamento e os benefícios da prona nos estudos que lá foram mencionados, tá? Então, as nossas novas orientações práticas são importantes, super importantes, é um excelente direcionamento. Mas há um pouco de controvérsia, até mesmo com algumas práticas que a gente adota. E aí eu vou levantando elas bem devagarinho aqui contigo, tá? Pra gente não deixar passar batido nada. Quando é que eu considero, né, que a minha pronação teve uma resposta? Quando tiver uma melhora, um aumento ali da minha relação PF acima de 20% ali, pelo menos após 1 hora de pronação, tá? Então, o paciente pronou e tal, calma, deixa dar 1 hora, pede uma gasometria, avalia a relação PaO2 e FiO2 e compara como é que estava antes da pronação e depois teve um aumento de 20% em relação a ela, então o paciente teve uma boa resposta, tá bom? Algumas situações que eu devo levar em consideração para suspender a pronação. Primeira, lógico, quando a minha relação estiver já maior que 150 com a FiO2 menor que 60%, porque às vezes o paciente tem uma resposta à prona, a relação sobe, né, acima de 150, mas quando tu vai olhar a FiO2 ela continua alta, tá? Então não adianta, não é qualquer subida de relação PaO2 e FiO2, tá? Eu tenho que ter desmame de FI também na máquina. E isso, quando ocorre essa situação, né, de realmente a PF subir e, por exemplo, você está com uma FI já em torno de 50%, tá? Deve-se confirmar esse resultado após 4 horas já o meu paciente supinado, tá? Então, vocês tomaram a decisão, tá lá meu paciente pronado, vamos dizer que a relação dele, sei lá, subiu para 190 e tu conseguiste desmamar a FiO2 para 40%. Tá ótimo, né? Beleza, então vamos supinar o paciente. Supinou. Aguarda 4 horas e repete a avaliação. Aí sim você decide não pronar mais, tá? Então tem que ter uma confirmação aí após 4 horas do paciente em supino. Poucos estudos eles sugerem manutenção de dieta enteral. Não é que tem que ser contraindicada a todos os pacientes. Não, tem sim alguns estudos que sugerem, tá? Mas isso deve ser levado em consideração individualmente. Cada caso é um caso. E a gente sabe também que tem a terapia para esses casos com a ECMO, né? E aí, pode pronar com ECMO? Né? Então, o paciente está na ECMO. Pode pronar? Sim, é possível pronar. Mas o que as novas orientações práticas deixam isso bem claro lá também é que para isso você tem que ter uma instituição, né, capacitada e uma equipe altamente treinada. Então, eles mencionam isso várias vezes, tá? Quando eles estão falando a respeito de pronação e principalmente se você quer ou está pensando em pronar um paciente se ele tiver em uso de ECMO, ok? Em relação às alterações fisiológicas ali, né? Principalmente na parte de mecânica,
Em supino, tá? Então eu tenho aqui essa imagem em supino. A maior área pulmonar, ela fica em uma posição desfavorável, tá? Então a minha maior área pulmonar é a região dorsal, né? Então quando meu paciente está em supino, essa área ela fica numa posição desfavorável. Já quando eu tenho meu paciente pronado, tá bom? A parte dorsal, ela vem para a região superior, né? Seria ali a zona 1 de West, tá bom? Nessa condição pronado. E isso faz, devido ao repouso do coração sobre o externo, acaba liberando uma maior área de ventilação, tá? Então, o simples fato de você pronar o paciente, você já tem repercussões de mecânica muito favoráveis, tá bom? Além disso, tá? Aqui eu tenho meu paciente em supino, tá? E ao lado tem um paciente que já está pronado. Em prono, os alvéolos da porção posterior possuem maior área de expansibilidade, precisando assim de menor pressão, promovendo uma abertura mais homogênea do que em comparação à região supina. Então, o que a gente percebe aqui? Vamos ver essa imagem aqui de baixo, tá? Aqui meu paciente supinado, tu consegues notar que os alvéolos, eles têm uma heterogeneidade pulmonar maior, tá bom? Quando eu prono meu paciente, você já vê uma maior homogeneidade pulmonar, tá? E além disso, para a manutenção dessa nova disposição mecânica, há uma necessidade menor de impor pressão, tá? Então o alvéolo precisa de menos pressão para ter uma melhor homogeneização. Aqui eu tenho uma situação em supino, aqui eu tenho paciente pronado, tá? Paciente pronado. Então, a gente consegue observar que pronado, nós ganhamos cerca de 75% de área ventilável, contra praticamente apenas 25% em supino, tá? Não pensando só em oxigênio, em relação PaO2, FO2, mas esse ganho de ventilação alveolar aqui, ele acaba sendo uma das justificativas, tá? Que pronar não é apenas para melhorar a oxigenação, mas também para ganhar ventilação alveolar. Então, aqueles pacientes, tá, que estão em situações de hipercapnia muito grave, né, acúmulo de CO2 muito acidótico, é uma boa justificativa para a gente tentar a pronação, porque a gente ganha muita área de ventilação alveolar, tá? Então a prona, ela não é apenas para oxigenação, tá? Mas ela também é visando a lavar, conseguir ter uma melhor eficiência em lavar PCO2. Então a gente tem essas duas repercussões e é muito importante que a gente saiba, principalmente na hora de discutir uma indicação ou contraindicar um paciente para pronar. Algumas considerações importantes sobre, né, um grande resumo aqui, né, para práticas de pronação. Ela promove sim uma melhora da oxigenação, além de uma melhor distribuição VQ, né, promovendo uma melhor homogeneização pulmonar, tá? Ela diminui o gradiente de pressão transpulmonar, principalmente porque a gente libera os alvéolos da região dorsal, né, da região posterior, para uma área mais favorável, tá? Então eles conseguem distender melhor e eles são alvéolos que abrem com menos pressão, tá bom? A pronação, ela reduz sim mortalidade, apesar dos estudos iniciais dela em adulto demorarem um certo tempo para mostrarem um bom impacto, tá? Nesse tópico. Deve ser iniciada nas primeiras 48 horas, principalmente melhores resultados nas primeiras 12 horas, tá? Quanto maior o tempo de pronação, melhores são os resultados. E o mínimo que eu tenho que pronar meu paciente é por pelo menos 16 horas, tá?
podendo estender isso aqui até 24, tá? Ou 36 horas, tá bom? Nós temos sim alguns estudos que sustentam isso daqui. Ficou alguma dúvida em relação à pronação? Não, Não? Já tivestes não. prática de pronar pacientes adultos? Acho que uma vez lá no 15B. Então a gente sabe que precisa Só de uma- uma equipe, né, gigante para a gente ter bastante cuidado, tá, na pronação. E não é algo tão simples, não, né? Há sim um risco, principalmente se não tiver um bom treinamento, ok? Então, visando agora a máquina, né? Pensando agora nos critérios a serem avaliados quando eu penso em máquina, quando eu penso no ventilador mecânico e a resposta desse paciente baseado no ventilador. Então, existem alguns pontos que nós devemos considerar antes de recrutar, tá? O que é recrutar? É tu tascar de pressão para dentro do pulmão do paciente, tá? Meter pipe alta para dentro mesmo para abrir o pulmão. Só que não é todo paciente que responde a PIP, né? Falando de uma forma mais fácil, não é todo o paciente que é respondedor a PIP. Então a gente tem que testar, tá? A gente tem que testar. Como é que testa? Dando PIP para o paciente ou realizando algumas manobras para a gente poder avaliar se esse paciente vai responder ao recrutamento ou não. Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Quando a gente recruta um paciente sem avaliar a responsividade, nós já tivemos no grande estudo ART comprovadamente que pacientes que são recrutados e que não são respondedores aumentavam o risco, a taxa de mortalidade. Morriam mais. Então não é o recrutamento em si que estava matando, não era isso. O que estava causando o impacto na taxa de mortalidade era porque estava se recrutando pacientes que não eram recrutáveis. Então a gente tem que ter muito cuidado. Recrutar, calma. Tem critério clínico? Tá, tem critério. Então, primeiro, devemos testar esse paciente antes de pensar em recrutar. Quando a gente pensa em testes, tá, de responsividade à PIP, existem vários descritos na literatura, tá? Uns com melhores desfechos, outros menos, tá? E aí eu vou trazer para ti alguns que são de fácil aplicação, porque não adianta eu trazer algo mirabolante, né? Que às vezes mal a gente tem na nossa realidade sensor de fluxo nos nossos ventiladores mecânicos, tá bom? Então eu tenho que saber testar de uma forma que seja plausível e possível, tá bom? Então o primeiro teste que eu vou te mostrar é pela avaliação do Stress Index, tá bom? O que é o Stress Index? O Stress Index, ele precisa de uma certa combinação de fatores, tá? Tem que ter uma certa combinação de fatores, tá bom? Então eu tenho que primeiro ter um paciente passivo, tá bom? Eu tenho que ter esse paciente passivo, tá? E aqui eu não tô nem falando de bloquear e tal. Por quê? Porque a maioria dos estudos, elas sugerem fazer um bloqueador neuromuscular, ou pelo menos um bloqueio parcial ali, entendeu? Um bolozinho de bloqueador, tá? Porque é uma manobra que você vai ter que ter o máximo de precisão. Então, tu não pode ter interferência de nada, tá? Então, você tem que avaliar essa situação da passividade, tá? Então, tem que estar passivo o paciente. Outra, para o Stress Index, ele vai ter que estar em modo volume controlado,
tá? Mais a onda de fluxo quadrada, que também é chamada de fluxo constante. Então já tem um cenáriozinho montado, né? Paciente passivo, bloqueado ou não, tá? Modo VCV com fluxo quadrado, tudo bonitinho. Ótimo. Aí vem o primeiro ponto de discussão, né? Primeiro ponto polêmico. Alguns estudos sugerem que o nosso fluxo inspiratório, que a gente ajusta lá no ventilador mecânico, ele seja um fluxo lento, né? Preferencialmente um fluxo menor do que 20, tá bom? Um fluxo menor do que 20, próximo de 10, para ter uma subida, né, desse ar enchendo o pulmão bem devagar, uma inspiração bem prolongada. Só que existem alguns estudos, tá? E alguns especialistas que firmemente dizem que isso aqui não é necessário. Esse ponto em específico. O resto é. Agora, o fluxo tá lento ou não, isso daqui não é necessário, tá? E aí, quando você tem esse cenário, tá bom? Você pode ali botar uma frequência respiratória bem baixa, né? Para que, já que tu vais fazer uma insuflação bem lenta, para não causar risco de autopip, você pode trabalhar frequências baixas. É uma manobrinha só, entendeu? Que você vai fazer e pronto. Tá? Uma frequência de 5, tá bom? E ali você vai avaliar a resposta da PIP. Tem todo esse cenário aqui, Bárbara. Ó, o paciente está passivo, está em VCV quadrado, colocou ou não um fluxo lento, botou uma frequência bem baixinho. Aí tu vais fazer 2 steps de PIP, tá? Então, primeiro, você vai deixar o seu paciente ventilando ali durante 1 minutinho com um PIP de 5 e vai olhar a curva de pressão. Vai meter o olhão lá na curva de pressão. Então tá aqui minha linha da PIP. Tá aqui o gráfico de pressão em modo VCV quadrado aqui, ó. Gráfico de pressão. Tá? E você vai observar essa linha de subida da pressão. Você vai ficar olhando para ela, para esse ponto bem aqui. Porque o segundo step, você vai, após esses 1 minutinho aí, você vai subir essa PIP de uma vez só para 15. Tu não quer descobrir se ele gosta de PIP? Então tu vai dar PIP para ele. E aí tu vais avaliar de novo o formato, como ficou da curva de pressão. Se a curva de pressão manter o mesmo padrão, tá? Significa que o teu paciente não teve uma resposta ruim a isso. Você pode considerar que é um paciente que passou no seu teste de responsividade à PIP. Por quê? Qual é o paciente que eu digo, esse aqui falhou? É quando ele apresenta uma curva de subida nesse formato aqui, ó. Ela sobe assim, desse jeito. Opa! Então agora você tem um Stress Index, SI, maior do que 1, tá? Essa resposta aqui é uma resposta negativa. Então esse meu paciente aqui, ele não gostou da PIP. Ou você pode falar, é um paciente não responsivo. É um paciente não recrutável. Tá ok? E é justamente isso que eu venho te mostrar lá na apresentação principal, tá? É justamente isso que eu tenho aqui, ó, no simulador mecânico. Então aqui, no primeiro cenário, tá? Cenário 1, eu tenho meu paciente bonitinho, em modo VCV, tá com uma onda de fluxo quadrado, deixei até um fluxo baixo aqui, ó, fluxo baixo. A frequência não tá tão baixa, mas é uma frequência que tá suficiente, não tá causando autopip.
O que tu deves é não deixar ocorrer autopip. E aí tu vais olhar a curva de pressão. Percebe que ela com um PIP de 5, tá? Você tem uma subida aqui, ó, da curva de pressão ascendente e linear. Deixou um minutinho, né? Passou esse um minutinho no momento 2 agora. Você pegou essa PIP aqui, ó, e subiu ela. Para quanto? Para 15, de uma vez. Você percebe que mudou o desenho na curva de pressão? Então, esse desenho aqui em rampa significa que você está com um Stress Index maior do que 1. Isso aqui é uma resposta ruim à PIP. Isso aqui é um exemplo de um paciente que não é recrutável. Então, o que tu faz? Mantém esse paciente pronado, sem recrutar. Entendeu? Pode deixar uma PIP de manutenção para esse paciente, que vai ficar ali mais em torno de 5 a 8 de PIP, tá? Eu particularmente deixo baixo mesmo, deixo 5 de PIP, já que ele não gosta dela. Não tem por que justificar ficar subindo para 8, para 10, tá? E paciência, não é recrutável. Pode mudar em 24 horas, em 48 horas? Pode mudar, tá? Então, um paciente que ele não está recrutável hoje, em 24, 36, 48 horas, o cenário pode mudar. Então, você pode continuar avaliando, entendeu? Caso ele ainda esteja numa condição que precisa fazer algo, porque senão ele vai morrer, tá? Então, a avaliação ela tem que continuar. Não é uma vez testado, ele vai ganhar o crachá de não recrutável para o resto da internação. Não, não é assim. Ficou alguma dúvida em relação ao Stress Index? Não. Beleza. Deixa eu apagar esses negocinhos aqui. Ótimo. Outra forma de avaliar é pela driving pressure e ainda aproveitando o modo VCV, tá? Ainda aproveitando o modo VCV. O que o pessoal mais erra na hora de avaliar? É um paciente em relação à responsividade ou não dele. É que o paciente não está totalmente passivo. Com isso, podem aparecer ali alguns resultados que podem te ludibriar. Podem parecer uma coisa, mas não é. Só pelo fato dele, de alguma forma, interagir durante a ventilação, interagir durante a manobra. Tá? Então, esse paciente, você tem que ter certeza absoluta que ele está totalmente passivo e não está influenciando nenhum gráfico de ventilação mecânica. Tá? Então, para o Stress Index é em modo VCV, tá bom? E pela Driving Pressure também vai ser em modo VCV, tá? Então, aqui eu tenho a primeira situação, 1. Na situação 1, tá aqui meu paciente em VCV, mesma coisa. Onda de fluxo quadrada, bonitinha na ventilação. E você vai deixar ele ventilando ali por 1 minuto, com uma PIP baixa de 5. Deu 1 minutinho, você vai fazer um cálculo da driving pressure. Eu deixei programado aqui nessa máquina uma pequena pausa, tá? E isso ela faz de graça para mim aqui o valor do platô. Então tu percebe que eu tenho um platô. Tá pequeno aqui o número para ti, ou tu consegue ver bem? Consigo ver bem. Consegue, ótimo, tá? Então você percebe que tá me dando aqui um valor de platô de 15,6, tá? Aí você vai calcular driving pressure. 15,6 menos a PIP, que é 5, tá me dando uma driving pressure de aproximadamente 10,6, com PIP de 5. Beleza, tá? Aí deu 1 minutinho e tal. Você vai aumentar a PIP para 15. Tá? Aumentou para 15 a PIP. E deixa dar mais 1 minutinho lá. Tá? Deixa lá. Deu 1 minutinho, vai fazer a mesma coisa, calcular driving pressure. Aí olha só que curioso. Tu vais perceber que o platô vai subir. Por que o platô sempre sobe? Porque tu dá mais pressão, então o platô vai subir.
Mas a tua análise não é porque o platô subiu ou o platô diminuiu. Não, é pela driving pressure, tá? Então agora com um platô mais alto, mas o resultado da driving pressure foi menor. Então olha só, platô de 22,2 tá aqui, ó, menos 15, que é a PIP agora. E isso me deu um resultado de 7. Então na primeira situação você tinha 10 de driving pressure e na hora que tu subiu para 15, essa driving pressure caiu para 7. Então, quando o paciente for respondedor, o resultado será uma redução da driving pressure. Então, sempre que você tiver uma avaliação dessa e você aumentar a PIP, tá? E a driving pressure cair, significa que você melhorou a mecânica ventilatória. Significa que o que tu fizestes, ele teve uma resposta positiva. Então, lá no Stress Index, eu te dei um exemplo de um paciente que não curtiu, né? Não gostou. Ficou em formato de rampa aqui, ó. Não gostou, tá? Era para ter ficado retinho, bonitinho também, ó. Aí, beleza, não teve repercussão ruim, mas não foi o caso. E agora eu te mostro um exemplo de um paciente que gostou. Porque tu aumentaste para 15 e a drive caiu. A driving pressure diminuiu, tá? Então isso aqui é uma forma também de avaliar a responsividade à PIP pela driving pressure. Então o Stress Index é em modo VCV, driving pressure também é em modo VCV, tá? Outra forma boa de avaliar é em modo PCV. Modo PCV, tá em PCV, então o paciente tem que estar participando. Não, também tem que estar chumbadinho, tá? Bem passivo na ventilação. Quando eu estou em modo PCV, de 3 variáveis, né, escalares aqui, ó, que é volume, fluxo e pressão, o meu volume agora, ele é livre. Diferente do modo volume controlado. Em PCV, o volume é livre. Então, vamos pensar junto. Tu vai testar a PIP no paciente, tá? Então, tá aqui o cenário 1. Primeira situação. Aí você botou aqui a PIP em 5. Você vai olhar o volume corrente. 430. Então, se tu estás avaliando em modo PCV e tu queres saber se o paciente gosta de PIP, na hora que tu aumentares essa PIP para 15, o que seria uma resposta boa? O volume aumentar, porque significou que abriu áreas que não estavam ventiladas. Então aqui nessa simulação, ó, você tem no momento 1 uma PIP de 5, tá? E um volume corrente de 430 ml. Deixou um minutinho lá para avaliar isso bem, tá? Pulou para 15, aguarda, deixa dar mais um minutinho. Deu 1 minuto com 15, avalia o volume novo. Você percebe que agora um volume de 556, maior do que estava antes. Então, na hora que você subiu a PIP, o volume aumentou. Então, em modo PCV, a gente consegue avaliar pelo volume corrente a responsividade à PIP, tá? Tem algumas coisas importantes para isso aqui também ser válido, tá bom? Então, não é de qualquer forma. Passivo, você já sabe que o paciente tem que estar. Mas existem alguns parâmetros, e principalmente esse aqui, ó. Você tem que manter nessa avaliação um delta de pressão de 15, tá? Então, se tu tiveres num maquê, por exemplo, um servozão lá, é só botar 15, que ele trabalha com delta. Mas tem alguns ventiladores que não trabalham com delta de pressão te mostrando. Eles trabalham com a pressão total, então tu não podes te confundir. Tem que saber como é que a sua máquina trabalha, tá? E não esquecer que para fazer essa avaliação em modo PCV, tem que manter um delta de pressão de 15. Então são 15 pontos de pressão acima da PIP, tá? Tem que manter. Frequência
normal, um tempo inspiratório, pode deixar até um tempo mais longo, tá? Contanto que não haja autopip, então pode ver aqui, ó, que eu tô trabalhando com uma frequência de 15, um tempo longo, ó, de 1,5, para dar um bom enchimento pulmonar, para eu aproveitar o que tiver de enchimento pulmonar. Ah, Walter, mas esse tempo longo não pode atrapalhar e me causar uma autopip? Não sei, olha. Olha aqui esse gráfico de fluxo como tá. Ele vem até aqui, mas ele consegue voltar totalmente para onde? Para a linha de base. Mesmo com um tempo inspiratório mais alongado. Então tá bom aí. Então isso vai ser algo que é individualizado, tá? Então se eu fosse fazer assim de uma forma geral, uma receitinha de bolo para todos os pacientes, eu colocaria, tá? Uma frequência respiratória de 15 a 20, tá bom? Eu colocaria um tempo inspiratório de 1 segundo. 1 segundo. Se fosse geralzão, tá? Mas se tu quiseres, já que tu queres ver o volume, tem que avaliar a capacidade máxima inspiratória. Se quiseres avaliar isso, alonga esse tempo até 1,5 no máximo. E sempre observa o autopip. Não pode ter autopip. Tá bom? Alguma dúvida? Não. Beleza. Agora é só recapitular isso aqui, tá? Então vamos testar a recrutabilidade em modo PCV. Tá? Então em modo PCV, meu paciente tem que estar passivo. Fala aí outra característica. Delta de pressão de 15. Beleza. Então delta de pressão de 15. Uma frequência de quanto? 15 a 20. 15 a 20. Sempre observando autopip, tá? Um tempo ins de 1 segundo Não, a 1,5. Sempre olhando o autopip. Tá bom? Aí vais deixar isso aqui com uma PIP sim. de 5 por mais ou menos 1 minuto. Observa. Deu 1 minuto, anota o volume corrente. Vamos dizer que deu 402 ml. Beleza. Você vai fazer, ó, um step de PIP para quanto? 15. Aí tu vai ter, depois de 1 minuto, duas possibilidades. Tá? Ou esse volume vai ficar, por exemplo, menor do que estava, ou tu vai ter um volume maior do que estava. Se o teu volume cair, ele não é respondedor. Se teu volume subir, é respondedor. Tá? Então percebe que eu te ensinei agora 3 formas que dá pra gente fazer. Qualquer ventilador. A curva de... não tá muito bacana esse fluxo. Vai para outro modo. Ah, não tá muito bacana com esse stress index. Vai para driving pressure. Ah, botão de pausa, não sei o que, não tá legal. Vai para PCV e ver volume. Então são 3 formas que tu consegue ver a resposta, tá? Você vai conseguir ver bem essa resposta. Tá bom? Essa aqui é uma forma que é um pouco mais técnica, tá? Que também vai depender muito das características do teu ventilador mecânico, tá bom? Mas eu gosto demais. Gosto demais. Por quê? Porque ela sai um pouco do tradicionalismo e a gente sai da caixa e começa a ver outros gráficos de ventilação mecânica que são extremamente importantes, mas são muito negligenciados no nosso dia a dia, que são os loops
ou alças ventilatórias. E aqui eu destaco o loop PV, tá? Loop PV, tá bom? Vou até apagar isso aqui que tá errado, tá? Pelo loop PV, tá bom? Então, primeira coisa que você vai fazer é abrir o gráfico de loop, o loop pressão volume, tá? Você tem aqui, por exemplo, nesse cenário 1, o gráfico aqui, nessa ordenada aqui, você tem o volume e na outra aqui você tem a pressão, tá? Então, nesse sentido, volume, pressão, loop PV. E daí tu tens uma maneira totalmente manual de fazer essa avaliação, ou tem máquinas que tu só aperta no botão e ela faz para ti. E aí é muito bacana, tá? Inclusive eu vou te mostrar isso aqui já já, numa máquina que faz isso. Vou fazer manual, então tá aqui o passo a passo. Você tem que ter o quê? Mais uma vez, VCV com fluxo constante, né? Que é o fluxo que com a onda quadrada, tá? E paciente passivo. Primeiro passo é esse. Depois, tu vais aumentando o volume corrente do paciente, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e tu vai ficar de olho aqui, ó, na pressão de pico. Quanto de volume tu vai botar? Não interessa. Pode botar até 800, 900 ml. Põe. Tu só vais parar de botar volume quando atingir 40 de pressão de pico. Bateu 40, para. Não aumenta mais o volume. Daí tu vais fazer um fluxo inspiratório. Tá em modo VCV e consegue ajustar o fluxo bem baixinho, ó, de 5. Vai botar uma frequência bem baixinho também, de 5. E a PIP pode deixar também ela baixa ou zerada, ou zipada. 5 ou 0. E tu vais precisar só de um ciclo ventilatório. O paciente não vai ficar eternamente ventilado assim. Conseguiu fazer um desse, congela e já desfaz os parâmetros e começa para o paciente não ficar agoniado lá. É só um ciclo que tu precisa completo. Pensando no ciclo completo, nesse sentido aqui, tu vais ter a inspiração e a volta é a expiração. Fechou isso, congela a tela. Tchau. Pronto, congelou, tá aqui. Tá manobra. Esse aqui é teu paciente 1. Esse aqui é teu paciente 1. Com calma, o que você vai fazer? Congelar o cursor, né? E tu vais, ó, tá vendo essas linhas aqui? O cursor, quando você tem uma máquina boa, ele deixa você ir mexendo na curva, vai girando o botão, rolando ele para a direita, para a esquerda, o cursor vai mexendo. E tu vais parar esse cursor aqui no ramo inspiratório exatamente em 20 centímetros de água, que é a metade da pressão que tem. Tu botou volume até 40, vai parar o cursor em 20 aqui no ramo inspiratório. Parou. Ele não é loop PV, então com 20 de pressão, ele está me dando um volume de 150 ml. Anota esse valor de volume, 150. Esse mesmo ponto aqui de interseção vai cruzar, ó, lá em cima, só que agora na fase expiratória. Expiratório. E você também vai anotar o volume nesse mesmo ponto de interseção. 300 ml. Então, tu tens 150 ml de ar na ins e tens 300 na ex. Quanto deu essa diferença de volume aqui? 150. Concorda? Sim. Aqui embaixo botei uma continha, né?
que é justamente o cálculo do approach. Approach da esterese, também é chamada essa avaliação aqui, tá? Então você vai colocar o volume expirado menos o INS. 300 menos 150. Qual foi o valor? 150. Então, se o valor for menor que 500 ml, não é recrutável, tá? Então, esse teu paciente 1 aqui é um paciente que não é recrutável, tá bom? Mesma coisa lá agora, paciente 2. Vais fazer a mesma coisa. Modo VCV, passivo, vai colocando volume, 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 volume até atingir o pico de 40. Fluxo baixinho no ventilador, frequência baixinha, PIP baixa ou zerada, fica ao teu critério. Vai fazer o mesmo passo a passo. Congelou, pronto. Congelou a tela, desfaz os parâmetros para o teu paciente ventilar normal, mas deixa a tela congelada. Aí vai com calma agora. Vai rolando o teu cursor, ó, na direção do ramo inspiratório até atingir esse ponto aqui de interseção em quanto? 20. Mesma coisa. E tu vais anotar aqui o volume corrente. Olha quanto deu de volume aqui, ó. 300 ml na ins. Então, na inspiração, deu 300 ml. E lá em cima, nesse mesmo 20 aqui, ó, vai ter um ponto de interseção. Ó, lá em cima. Ó. Outro ponto aqui, ó. Só que agora é na expiração. E vai anotar o volume. 820 ml. Daí tu vai fazer uma subtração. 820 menos 300. Resultado, 520 ml. Então, se o valor for maior que 500, é recrutável, tá? Existem algumas referências que sugerem até mesmo um resultado pelo menos acima de 400, ó. Elas já consideram um paciente recrutável, tá? E a última observação que eu botei aqui é que alguns ventiladores conseguem fazer isso automaticamente, tá? Eu vou te mostrar isso aqui, ó. A Hamilton, bem recente agora, lançou esse cenário aqui, né, de simulação com quase todos os ventiladores dela, tá? Então tu clica, vou pegar aqui os C3, G5, C6, vou botar esse aqui, ó. Simular, tá? Vou pegar esse tá aqui meu paciente passivo e tal. Iniciar. Modos ventilatórios. Tá. Tá. Beleza. Então vamos lá. Modo VCV. Qual que é a onda de fluxo? Quadrada, né? PIP 5 ou zerada. Tá, vou botar zerada aqui a PIP. Pronto. Então VCV, quadrada, bonitinho e tal. O restante, frequência baixa, fluxo baixo, esse ventilador, isso que eu queria te mostrar. Ele não precisa você fazer isso. O paciente só tem que estar em volume passivo com a onda de fluxo quadrada, tá? Deixa eu botar aqui gráficos, forma de onda. Tá aqui o volume. Tá? Esse ventilador, ele tem essa ferramenta aqui, ó. Ferramentas. Tá vendo? PV Tool.
PV Tool, tá? Você aperta uma vez em confirmar e ele aqui, ó, fica olhando para esse quadro bem aqui, ó, tá? Eu vou iniciar a manobra e ele vai fazer a manobra para mim automaticamente, ó. Apertei aqui inicial, olha ele fazendo a manobra aqui devagar, tá, ó. Insuflação bem lenta, 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 lenta. Ele vai fazendo aqui o gráfico loop bem aqui para mim, ó. E aí quando finalizar eu vou avaliar com calma. Ó, ele faz automaticamente para mim aqui, ó. Ó, finalizou, tá? Curso 1. Bem aqui tá o 20, ó. Tá? Bem aqui tá o 20. Eu deixo aqui o cursor 1 e ele já cruza aqui o ponto de interseção. Ele já cruzou na INS e na IS. Aí eu vou olhar aqui, ó. Tá? Então, aqui na INS, tu tem, ó, alça de insuflação, que ele chama de INS, né? E alça de deflação, que seria a fase expiratória. Então, olha só, tu tens aqui, ó, na INS, 814 ml, tá bom? E na ES, 1059. Aí tu vais para tua calculadorinha lá, ó. Pega o teu celular e coloca lá. 1059 menos 814. 245 ml. É recrutável esse pulmão? Não. Não é, tá? Só uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, ó, é que antes de eu realizar a manobra, a... travou ele. Uma coisa. Acho que eu deveria só ter aumentado mais o meu volume corrente até a pressão de pico atingir os 40 centímetros, entendeu? Só isso aqui que eu esqueci. Eu não sei porque travou aqui. Eu tô mexendo aqui. Não sei porque travou. Tá? Mas pelo menos deu pra gente ver a manobra. Então tem ventiladores mecânicos que vão fazer isso pra gente automaticamente, tá? Faz essa manobra. Então você tem essa opção, tá bom? Beleza? Já conhecia essa manobra? Não. Não? Ela é um pouquinho mais técnica, né? Eu gosto muito, muito, muito de treinar ela sempre que possível, né? Porque é difícil a gente ter um bom ventilador mecânico que te deixe todos esses recursos, tá? Então a gente tem que sempre que dar uma testada. Inclusive, isso é um dos critérios que eu uso para definir se esse ventilador que eu estou trabalhando é um bom ventilador mecânico ou não, porque eu tenho que ver se o ventilador em questão ele tem as armas, né, que me possibilitam ter uma boa avaliação com o meu paciente. Tá bom? Aí chegou, tá? Existem outras manobras de recrutamento? Existem outras. Vou até te mostrar aqui. Aqui. Vou abrir aqui uma para te ver. Tu tens um aplicativo que se chama PhysioTools? Sim. Tem?
Lá no PhysioTools, ele tem acho que ele tá lá RI Ratio ou recrutabilidade só. É da adaptabilidade pulmonar. Tá aqui, ó. Vou ter aqui na tela para você ver. Tá? Então tá aqui, ó. Recrutabilidade pulmonar. Essa manobra aqui, que é a manobra de recrutabilidade pulmonar, né? Chamada também de RI Ratio, tá? Ela ganhou muita notoriedade aí no Covid, tá bom? Então ela é uma manobra um pouco mais complexa, tá? Onde você vai preenchendo esses valores aqui, tá bom? Então, você vai colocar o volume corrente pré-ajustado, que é o que está na máquina, tá? Dá um exemplo, tá 400 ml, beleza, tá? Esse paciente, ele tem ponto de abertura de via aérea, que é justamente na manobra lenta que a gente tem. Se tiver, coloca, se não tiver, deixa em branco, tá? Não preencha se não existir fechamento de colapso de pequenas vias, né? Então, tu vais fazer uma manobra com a PIP alta. Então, geralmente, tu vai somar mais 10 pontos de PIP em cima da PIP que tá. Então, se teu paciente tiver, por exemplo, com 5 de PIP, a PIP alta vai ser 15 e a PIP baixa vai ser 5, tá? E tu vais fazer uma manobra abrupta de redução de PIP. Tá aqui, ele vai anotar aqui o volume exalado com a PIP alta e depois já fazer a manobra. Na hora que tu subir essa PIP para 15, tu vai olhar lá o teu volume corrente exalado. Aí vai dar um valor. O volume pré-ajustado é 400. Mas no ventilador mecânico tem lá volume corrente inspirado e o volume corrente expirado. O expirado que tu põe aqui, ó. Por isso que tá VT ex, de expirado na PIP alta. Vamos dizer que tá dando 385. Beleza. Próximo quadro. Volume corrente expirado da PIP alta para baixa. Tá aqui, ó. Então, tu vai fazer uma manobra de redução de PIP. De quanto? De 15 para 5. Tu vai fazer a manobra abrupta. Plum. Quando tu fizeres a manobra, tu vai ficar olhando para esse volume corrente expirado e tu vai ver que vai aparecer um valor bem mais alto. Aí vamos dizer que deu lá 800. No final da manobra, quando tu tiveres com a PIP baixa, tu vai fazer uma pausa inspiratória e vai pegar a pressão de platô. Vamos dizer que a pressão de platô deu 22. E tu vai calcular. Aqui, ó, RI ratio, tá? Igual a 0,76. Então, valores maiores ou iguais a 0,5 sugerem maior potencial de recrutamento alveolar. Tá? Então, nesse caso que eu simulei aqui, tá bom? Seria um paciente recrutável. Só que essa manobra aqui, ela foi friamente criticada no VM Expert, tá? Simplesmente pelo Marcelo Amato, tá bom? Muito, 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 e ele mostrou e justificou os motivos dele. Qual que é o maior calo dessa manobra aqui? É que o que ela leva em consideração é a variação do volume corrente. E quando você testa recrutabilidade pulmonar, você não pode apenas avaliar uma única variável, volume, por exemplo. Ela não vai te dar uma contextualização completa. Você tem que avaliar também a mecânica ventilatória. Então, sempre vai ter, Walter, uma brecha, sempre vai ter, nunca vai ter uma manobra perfeita. Nunca vai ter uma manobra perfeita. Tá? Então, se você avaliar só pelo Stress Index, talvez você erre. Se você avaliar só pela Driving Pressure,
talvez erre, mas acho difícil, mas talvez. Se você avaliar só pelo volume corrente em PCV, talvez erre. Se avaliar só pelo RE ratio, que leva em consideração também a variação de volume, talvez erre. Se você avaliar lá pelo loop PV, que ele também avalia ali a variação do volume e tal, talvez erre. Então, existem diversas formas de avaliar a recrutabilidade pulmonar. Sim, existem. Tá? Nenhuma vai ser perfeita. Teve alguma que o Marcelo Amata, então, Walter, definiu como a ideal? Teve. Que é justamente a que menos a gente tem no nosso dia a dia. Que é a tomografia por impedância elétrica. Que é o padrão ouro. Lá não tem erro. Porque tu consegues ver a dinâmica da ventilação ao vivo à beira-leito. Tu testa se teu paciente é responsivo ou não. Como? Mete PIP e olha como fica. Aí ele vai te dar tudo, como é que tá a aeração pulmonar, ápice, posterior, lado direito, lado esquerdo. Então ele vai te dar um mapa de zonas de hiperdistensão e colapso e tal. Não tem como tu errar ali. Só que na nossa prática diária, na nossa vivência e realidade humana, é raríssimo. Eu, depois do Covid, nunca mais ouvi um tomógrafo na UTI. Né? E só usava tomógrafo paciente VIP, quem tinha dinheiro. Não é verdade? Então não era uma coisa que tá à mercê ali. Ah, vamos botar um tomógrafo nesse paciente aqui. Cadê o tomógrafo? Não tem. Então, infelizmente, a gente não tem. Então, dentro da nossa realidade, há todas essas possibilidades. Daí, vamos entrar aqui, ó, no recrutamento em si. Tudo isso que eu tô discutindo contigo é para ver se a gente vai chegar aqui nesse ponto, ó, que é o recrutamento. E aí eu vou misturar um pouquinho de informação, tá? Que veio nas novas práticas de ventilação mecânica, no que eu trouxe do VM Expert e na minha experiência particular. Pensando em recrutamento alveolar, tem algumas coisas que ainda estão sobrevivendo dentro das orientações da AMIB, tá? E da SBPT. Por exemplo, a tabela PIP-FO2, né? Ou a famosa PIP Table, ainda não foi esquecida pelos médicos. Então, ela ainda consta no documento oficial que saiu agora, recentemente, em 2024. A gente utiliza? Não. Por diversas justificativas que a gente já sabe quais são. Né? Nem todo paciente vai necessitar de valores tão altos de PIP só por causa de uma FO2, enfim. Tá? Tem muito risco de hiperdistensão pulmonar. Mas ela está no documento oficial. Tá? Outro ponto que está no documento oficial que a gente criticou muito. Vamos dizer que você vai fazer a manobra de recrutamento, vai fazer depois a titulação da PIP, que é essa fase aqui, ó, tá? E vamos, sei lá, supor que a sua PIP melhor foi a de 14. No documento oficial que saiu agora, ele sugere ainda nós somarmos mais 2 pontos de PIP. Então, tu sairia de 14 e tu ias trabalhar o teu paciente com uma PIP de 16. Qual é a lógica disso, uma vez que você já avaliou, já definiu pela mecânica ventilatória que é 14? Por que somar? Por que somar mais 2 pontos? Quando eu penso nessa manobra aqui que eu estou te mostrando, por exemplo, que é a submáxima, tá? A PIP titulada, ela já tem uma certa tendência à hiperdistensão. Então, imagina tu ter que somar mais 2 pontos. Tá no documento oficial que saiu agora. A gente faz isso? Não. Não fazemos. Por quê? Por diversas associações com desfecho de mecânica ventilatória que não se justifica fazer isso. Mas está lá. Tá? Recrutamento máximo, tá bom? Algo que não foi mencionado. Isso achei legal. Então, não foi mencionado nessas novas práticas de ventilação, mas foi mencionado o submáximo. O submáximo aceitável até
você subir essa PIP até 26 na fase de recrutamento, tá? Diferente do que está aqui. Que documento é esse aqui que eu estou mostrando? Esse aqui é um documento que foi muito, muito utilizado durante o Covid, tá? Ele foi descrito aqui pelo grupo o Event, que o professor Angelo Roncalli faz parte, que é justamente uma manobra submáxima também de recrutamento. Não é a única que tem, mas eles descreveram uma forma de realizar, tá? E dentro desse recrutamento alveolar submáximo, isso ficou muito claro, tanto no Congresso quanto no documento oficial, que ambos direcionaram que a melhor forma de recrutar, mais segura, que causa menos repercussão hemodinâmica no teu paciente, é a manobra submáxima. Aí tu vais escolher se tu vai subir essa PIP até 26, ou o Event sugere você subir até 20, tá? Você vai decidir. Isso é conduta, tá bom? Mas como é que essa manobra funciona? Eu fiz um passo a passo aqui para ti, ó, à esquerda, tá? Então tu tens praticamente 4 fases dessa manobra. Tu tens uma primeira fase que é a manobra inicial, que é justamente o momento que tu vais recrutar o pulmão. Então você vai trabalhar primeiro com uma PIP de 10 e vai manter 1 minuto. Deu 1 minuto, sobe para 15. Deu 1 minuto, sobe para 20, podendo subir até quanto, se quiser? Até 26, tá? Até 26. Essa subida todinha aqui, ela tem que ser em modo PCV. Então sempre lembre, sempre que você recruta é em modo P, sempre em P, impressão. Recrutar é impressão, porque é menos arriscado ao teu paciente, tá bom? Então sempre recrute em pressão. Faça as manobras de reexpansão em pressão, é mais seguro, tá? Então essa primeira fase da manobra inicial é em modo PCV. E aqui tá a descrição dela. Então tu vais manter o modo PCV com um delta de pressão de 15, uma frequência de 20, um tempo de 1,5, justamente para tua relação ficar de 1 para 1, para tu abrir bem esse pulmão aí na fase inspiratória. Pode deixar a FO2 em 100% ou então uma FO2 ali mantendo uma zona de saturação alvo, tá? De 92 a 96. Apesar da manobra oficial é subir para 100% a FI, tá? E você vai começar ali com uma PIP de 10, tá bom? Vai manter essa PIP de 10 1 minuto, depois de mais 1 minuto sobe para 15, mais 1 minuto sobe para 20. Recrutou. Recrutou. Tá bom? Depois que você depois que você recruta, essa minha como é que é essa voz aqui do meu celular tá doida. A Alexa do meu celular tá doida. Chegou aqui no final da manobra inicial, abriu o pulmão, você vai mudar de modo ventilatório. Aquele em modo P, tu vais mudar para modo V. V de volume, modo VCV. Aí vem toda uma regrinha também. Modo VCV quadrado, volume corrente 6 ml quilo. Pode manter a frequência de 20, deixa o tempo de 1 segundo, reduz um pouquinho o tempo para não gerar autopip aqui, tá? Nessa fase de recrutar, pode abrir. O negócio é meter pip. Agora, na fase de titular, você não pode ter autopip de jeito nenhum. Então, reduz um pouquinho o tempo. Deixa a FO2 como estava e você vai começar agora a fazer a decrementação dessa PIP. Então, tu vai baixar essa PIP de 20, ó, para 18. E vai ficar quanto tempo lá? 30 segundos. Deu 30 segundos, você vai fazer 2 coisas. Anotar o platô e a driving pressure. Pronto. Depois
baixa para 16. Deu 30 segundos, platô e driving pressure. Baixou para 14, mesma coisa, platô e driving pressure. Baixou para 12, baixou para 10, para. De acordo com essa manobra aqui do grupo Event, você para em 10. E as nossas novas práticas, Walter? Você pode continuar reduzindo até valores de 8 e valores de 6. Se assim continuar melhorando a mecânica com a redução. Essa fase aqui é muito importante. Muito importante. Tem muita gente que erra nessa parte aqui. Por que ela é importante? O pessoal erra. O pessoal não quer parar. Mas tem que parar. E às vezes tu para muito cedo. Isso é bom quando para cedo. Porque geralmente os pacientes que são recrutáveis e estão precisando de PIP alto, eles vão parar cedo. Então vamos imaginar aqui, ó, tu baixou de 20 para 18 e a tua driving pressure deu 22. Beleza. Aí tu baixou para 16, tua driving pressure caiu para 16. Opa, já fica de olho. Aí tu reduziu para 14, a tua driving pressure caiu para 13. Aí tu baixou para 12, aí a driving pressure subiu para 18. Não vamos nem aloprar. Subiu para 14. Para. Por que para? O que é esperado? Não é nem o que é esperado, é o que tu queres que aconteça. É que toda vez que você for reduzindo a PIP, a driving pressure for caindo. Então aqui tu tens uma ADP de 22, aqui uma ADP de 16, tá caindo, continua. Uma ADP de 13, tá caindo, continua. DP de 14, para. Opa, parou. Nem precisa chegar em 10, 8, parou. Na hora que isso aqui aconteceu, ó, veio caindo, subiu, para. Aí você vai analisar os seus valores. Qual que vai ser o melhor valor? É aquele que tiver a menor PIP pela menor drive pressure. Então 13 foi. Para. Daqui tu já pode vir direto para outra manobra já, para a terceira fase. As fases mais importantes dessa manobra de recrutamento submáximo é a primeira e a segunda. As mais importantes. Porque o resto é repetição. E repetição bem juntinha. Então tu já sabes que a melhor PIP vai ser de quanto? De 14. Então tu para. Parou. Tu vais aqui na manobra final, que ele chama de manobra final, de novo voltar para o modo PCV, igualzinho aqui, ó. Na 1. O que tu vai fazer aqui? Mesma coisa. Só que agora, tu não precisa deixar 1 minuto, como era lá no início. Não precisa deixar 1 minuto aqui, 1 minuto aqui, 1 minuto aqui. Por quê? Agora só é uma fase de expansão. Porque tu veio desrecrutando aqui, ó, até o ponto que tu passou do ponto. Opa, passei do ponto. Então tu vai expandir esse pulmão. 1 minuto? Não. 30 segundinhos em cada PIP. 30 segundinhos em cada PIP. 30 segundinhos em cada PIP. A decrementação. 30 segundos também em cada uma delas. A melhor foi essa aqui. E no recrutamento? Recrutamento, 1 minuto. Só no início. Acabou a terceira fase, que é a manobra final. Pronto. O que tu faz na última? Na última, tu vais colocar os teus parâmetros ventilatórios. Tu vai trabalhar teu paciente. Tu vais manter o volume dele a 6 ml quilo. Só que agora com a PIP titulada. Foi quanto de PIP? 14. E o resto terapêutico. Vai botar a frequência respiratória terapêutica, o tempo que tu quiser. Entendeu? Já para terapia do paciente.
Ajuste os demais parâmetros individualizados ao paciente. Ao final, isso aqui é importante. Ao final de tudo isso aí, se a tua driving pressure for maior do que 15, você deve repetir toda a manobra de recrutamento, só que agora com um volume corrente mais baixo. E esse mais baixo, Walter, eu posso ir baixando até quanto? Eu sugiro você nunca passar disso aqui, ó. 4 ml por quilo. Lembra que o início da manobra começou a 6 ml quilo. No final ainda ficou alto, reduz para 5. Ainda ficou alto, reduz para 4. Para em 4. Dá teu jeito, mas não adianta mais tu reduzir mais do que isso, porque senão tu vai gerar uma hipercapnia tão grave no teu paciente que ele vai parar por acidemia. Tá? Beleza? Alguma dúvida em relação à manobra? Não? Fez muito já isso aqui? Não, eu fiz mais lá no 15B mesmo. Mas já chegou a fazer? Já. Beleza. Tá? Quando tu tiveres bobeando um ventilador mecânico, no hospital que tu tiveres, coloca um pulmão de teste no ventilador e faz o recrutamento. Testa as manobras, tá? Bora recapitular aqui. Qual foi a primeira manobra para testar a recrutabilidade que eu te falei? Stress Index. Stress Index. Qual foi a segunda? Pela driving pressure. Qual foi a terceira? Pelo volume corrente. Qual foi a quarta? Pelo loop PV. Qual foi a quinta? RI ratio que eu te mostrei no aplicativo. Tá? Teve mais alguma? Não. Não, né? E aí eu te mostrei uma única manobra de recrutamento, que é o sub máximo. Pelo event, 20 de PIP. Pelas novas práticas, pode até subir até 26 de PIP na fase de recrutamento. Tá bom? Mas tudo isso aqui... Seria uma fase a mais. Sim, 10, 15, 20, aí isso, bem aqui, ó. Tá. Seria aqui, ó. Pegaria uma a mais, né? Seria bem aqui. Acho que até... Aqui tá subindo de 5 em 5, né? Uhum. Aqui subiu 10, 15, 20. Aí tu poderia subir mais uma aqui pra 26. Opcional. Entendeu? Entendi. Pode ir direto pra 26? Pode. Pode também jogar aqui, ó. 22. 24. Uma coisa que tem que saber. Tem que subir. Tem que subir PIP. Pode jogar aqui direto 25 e parar em 25. É até 26. Tá? Uhum. Seria um step a mais, ó. Um ou mais 2 steps. Fica ao teu critério. Entendeu? E aqui também, na hora de expandir, tu poderia expandir também até um valor mais alto. Tá? Apesar de não ser necessário, porque aqui tu já sabes a PIP que tu quer, tu já titulou, então não tem necessidade de abrir tanto, recrutar de novo. Mas nessa fase aqui, ó. Tá? Agora, o que é interessante é que tudo isso aqui não é o padrão ouro. Tá? Isso aqui a gente consegue vivenciar na nossa realidade, mas o padrão ouro é isso aqui, ó. Tomografia por impedância elétrica. Mas e aí, Walter? Tem alguma coisa para tu falar sobre tomografia? Tem. Tá aqui, ó. Tá? Então, a tomografia, ela tem diversas ferramentas. Tá bom? Diversas ferramentas. Até te peço desculpas, porque eu queria ter encontrado uma imagem com uma resolução de maior qualidade, mas não acho na internet.
As minhas estão no meu HD externo que tá aí no Hospital Porto Dias. Tá lá no DEP deles lá. Eu enviei o arquivo nele, até hoje eu não fui buscar. Mas dá pra gente ter uma ideia aqui do que eu quero te mostrar. Então, ó, o que é bacana, tá? Aqui à esquerda, por exemplo. Quando tu colocas o paciente no tomógrafo, ele te dá uma visão aqui, ó. Essa parte azul, por exemplo, aqui, esse pulmãozinho. Ele te dá uma dinâmica da ventilação ao vivo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse pulmão, você tem algumas divisões, né? Aqui, anterior, posterior, lado direito e esquerdo, tá? E você consegue ver nessa zona aqui, ó, uma área azul, mas meio esbranquiçada, né? Consegue ver aqui, ó? Mais esbranquiçada, tá? Então, só olhando, eu tô vendo que nessa área aqui, nessa zona, eu tô tendo um pouco mais de sinal de hiperdistensão pulmonar. Mas em comparação nessa outra aqui, colapso. E na parte posterior, então, tu não tá ventilando. E ele te dá uma distribuição aqui, ó, tá? Região anterior, 64% da ventilação tá aqui, ó. E 36% aqui embaixo. Agora, entre direita e esquerda, 78% do lado direito e apenas 22% do lado esquerdo. Então, alguma bronca tá tendo aqui, ó. Alguma bronca tá tendo aqui, tá? Aí imagina que tu tens esse pulmão aqui, ó. Desse jeitinho que tá. Aí vamos dizer que isso aqui é com 5 de PIP. Aí tu aumentou essa PIP para 10. O tomógrafo nem precisa aloprar tanto. Botou 10 de PIP. Aí dessa imagem veio para essa aqui. Abriu o pulmão? Sim ou não? Abriu, ó. A parte estava fechada, agora tá aberta. E aí, esse paciente é respondedor a PIP? Fácil, né? É só tu testar o sistema. Coloque e olha a imagem. Agora, se de repente tem um caminho oposto. Tu tem um paciente desse jeito aqui. Aí tu aumentou a PIP e fez isso aqui. Opa, para tudo. Tu vai recrutar esse paciente? Alguma bronca deu aí. Entende? Então, até mesmo para você testar a recrutabilidade, padrão ouro é a tomografia. E dentro da manobra de recrutamento agora e titulação de PIP, tá? Dentro dela, eu trouxe dois quadrozinhos, dois cortes, tá? Que são para mim os principais. O primeiro é esse corte bem aqui, ó. Que esse corte aqui, ele vai se formando ao final da manobra de recrutamento e de decrementação da PIP. Como é que faz? O ventilador ele faz automaticamente para ti. O ventilador não, o tomógrafo. Tem lá o botão, manobra de recrutamento e titulação. Aí tu aperta lá, iniciar. Aí ele te pergunta, você quer reduzir a PIP a cada 2 minutos? A cada 1 minuto? A cada 30 segundos? Aí, quero 30 segundos. Beleza, aí tu clica. Iniciar. Aí ele fala, coloque a PIP em... Sei lá, deixa eu ver quanto tem de PIP aqui. 26, 25? Esse aqui começou com 25 de PIP. Tá bem aqui, ó. Essa PIP aqui foi com 25. Aí deu 30 segundos. Baixa 2 pontos. Aí tu baixa para 23 no ventilador. Aí deu 30 segundos, baixa 2 pontos. Tu pode selecionar. Ele até te pergunta: tu quer baixar de quanto? De 2 em 2? De 1 em 1? Vai de acordo com a tua paciência. Tá? Aí deu 30 segundos, baixa para 19. Tá aqui. Aí baixa para 17. 15. 13. 11. Aí você tem todo esse mapeamento aqui que ele te dá. Esse mapeamento aqui ele é sensacional. Sensacional.
o que é aceitável, tá? Nas referências sobre essa manobra decremental é que você aceite até, no máximo, 5% remanescente de colapso pulmonar, tá? Aonde é que está o colapso? São esses pontinhos azuis. Então, olha só, com 25 não tinha nada colapsado, mas olha o tanto de hiperdistensão que tinha. Muita. Esse quadro aqui à direita é o quadro para te mostrar quando está colapsando. E o da esquerda é quando está hiperdistendendo. Então, tinha muita hiperdistensão. Quantos por cento de hiperdistensão? 57% de hiperdistensão e 0% de colapso. E com 23, a hiperdistensão diminui um pouquinho. 46% e 0 de colapso. Vou anotar aqui, ó, ao lado, para ficar melhor para tu visualizar. Aqui tem 57% e aqui 0. Com 23, 46% e aqui 0. Com 21 de PIP, 34% de hiperdistensão e aqui 0. 19 de PIP, 21% de hiperdistensão e aqui 0. Com 17 de PIP, 13% de hiperdistensão, aqui 0. Com 15 agora, 7% de hiperdistensão e começou a aparecer colapso. Quanto? 3%. Com 13, agora não tem nada de hiperdistensão, mas de colapso agora aparece 10%. Para porque eu só posso aceitar até 5% de colapso. Então, pelo mapa, a PIP ideal seria algo em torno de 15. Tá? Melhor do que isso aqui tem esse outro quadro aqui, que esse aqui é de graça que ele te dá. Ele te dá aqui algumas linhas, né? A laranja é a linha de complacência. Azul é a linha de colapso e branca é a linha de hiperdistensão. No final da manobra, ele cria para ti esse mapa aqui e tu vais notar um ponto de cruzamento. Um ponto de cruzamento. Um ponto de cruzamento entre quem? Entre a linha azul e a branca. Aonde cruzar, foi bem aqui, ó. Opa, bem nesse ponto. Aonde cruzar vai ser a tua PIP. Aqui embaixo, não sei se tu consegue ver aí. Tem uns númerozinhos aqui, ó. 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4. Consegue ver aqui embaixo? Uhum. Consegue? Percebe que o ponto de cruzamento está entre quanto? Entre 16 e 14. Bem aqui, ó. Quem é que está entre 16 e 14? Não é justamente esse mapa aqui? Então, isso aqui confirma aqui, isso aqui confirma aqui. Então, aqui, ó, não tem como errar. Quanto é que seria a PIP ideal para esse paciente aqui, titulada? 15. Então, esse aqui é o padrão ouro, tanto para você testar a resposta à PIP, quanto para a própria manobra de recrutamento e depois manobra de titulação de PIP, tá? Ponto importante a argumentar, tá bom? Recrutar é uma coisa diferente de titular. O que acontece é que por conveniência, tá? Sempre que você recruta, depois tu titula a PIP. Porque, Walter, existem outras formas de titular a PIP sem ser recrutando? Sim, existem. Inclusive, você escolher uma PIP de 5
quando o paciente não for responsivo, é um ato de titulação. Porque você teve um critério para escolher aquele valor. Você não só titula PIP, você titula tudo. O que é titular? É você escolher algo específico para aquele paciente, observando alguma análise clínica. Você pode titular uma FO2 olhando para a saturação periférica. O médico pode titular uma noradrenalina olhando a pressão arterial do paciente. Você entendeu? Então, titular é você individualizar algo sempre observando alguma variável clínica. Recrutar é abrir pressão pulmão. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que titular o paciente, o pessoal acha que é isso aqui, ó. Entende? Uma pessoa que explica muito isso, é o Ângelo Roncalho. O Ângelo fala muito isso. E as pessoas, quando vão ali interagir com ele, nas postagens e tal, as pessoas se confundem muito no termo. Às vezes ele está falando sobre titulação e o pessoal está descrevendo o recrutamento. E ele já está meio sem paciência, sabe? Já percebo. Ele fala, recrutar não é o mesmo que titular, tá? Então, queria te deixar essa fortalecida essa temática para você, tá bom? Em relação a isso. Beleza? E aí Isso. a gente encerrou o teu módulo de recrutabilidade pulmonar. Tá Show de aqui, bola? em setembro. Mas a gente viu bastante coisa, né? Esse módulo ele é um módulo Sim. bem avançado, ele é um módulo bem completão. Tipo assim, ele começa falando sobre... Pra gente lembrar que ele começa falando sobre interpretação gráfica, né? Só que de uma visão agora avançada, né? Uhum. A gente falou sobre gráficos, né? Falamos sobre loops, falamos sobre cargas ventilatórias. Lembra das cargas ventilatórias? Que elas Uhum. causam mudança nos gráficos, mas não são assincronias, né? Cargas ventilatórias. Depois disso, a gente começou a falar sobre mecânica. Aí veio mecânica passiva, mecânica ativa. E aí a parte 3 é recrutabilidade pulmonar. Tá? Então, um modo bem mais intermediário para avançado, tá? Aí, Bárbara, a gente tem a princesa dos olhos, que é o nosso módulo de assincronias ventilatórias. Esse aí é até, não sei se, eu não sei te falar qual que eu mais gosto, sabe? De falar a respeito. Mas a sincronia é algo que realmente, quando eu me pego assim do nada, eu tô estudando. Vou estudar português quando eu vejo estou vendo alguma sincronia. Acho que nesse vai ser quando eu mais ter dificuldade. Nada. Tenho bastante dificuldade com a sincronia. Nada, Tipo, a eu gente vai. consigo ver que está acontecendo alguma coisa ali, mas tenho dificuldade. Saber o Tá? certo. Olha só, Bárbara. Quer manter o ritmo e dar gancho já? Como é? Queres meter o ritmo e dar gancho já? Não, agora acho que eu não vou conseguir, não. Hoje. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Só anotar um negócio aqui rapidinho. Peraí, rapidinho. Tu queres dar continuidade ou tu queres voltar no que vem? Pode ser ano que vem. Tá, então a partir de janeiro
a gente inicia o teu módulo de assincronias, tá? Aí eu já quero agendar contigo já, beleza? Mês de janeiro. Dia 1º, claro que não, né? Primeira semana de Eu vou janeiro, estar não. viajando Pois é, até o dia 13. tá. Aí a Então, partir do dia 14 em diante. depois do dia 14. Então, tu vai chegar dia 13, dia 14 vai estar de ressaca. Bora Dia começar. 15 já tô de plantão, então dia 15 já tem que estar bem. Mas no dia 15, o teu plantão que horas vai ser? Noturno, Tá, então dia 15 pela manhã. já. Dá pra ser mesmo horário? Sim. Tá, então peraí. Mentoria, Bárbara, módulo Agora eu tenho que anotar qual é a mentoria 3. que eu tenho. Eu tô tendo mentoria com a Jéssica também para prova de título. Tá, que bom. Tu vai juntar isso aqui. Olha, eu vou ser sincerão contigo, tá? Vou ser sincerão. Baseado na prova de título, esse módulo 2 e 3 é o que mais pesa para cair na prova, tá? Da parte de ventilação, tá? Principalmente o módulo, principalmente essa parte de recrutabilidade pulmonar e a sincronia ventilatória. A prova discursiva da prova de título foi uma questão dessa. Foi uma questão sobre titulação de PIP. Inclusive eu vou te dar a resposta, tá? Vou te dar a resposta. Tu lembra do tomógrafo? Tu lembra Uhum. que ele faz um cruzamento lá, no ponto de interseção? Ali, o que, que ele leva em consideração? Ele leva em consideração o menor colapso possível pela menor hiperdistensão. O que acontece assim? Alguns pacientes, quando tu vai titular a PIP, já na fase de titular ela, de decrementar mesmo, para escolher a PIP, tu vai embaixando, vem baixando, vem baixando, vem baixando. Do nada, quando tu baixa a PIP, aí a drive volta a subir. Aí a pergunta da prova era essa. Por que algo que tu tá baixando a PIP e a drive vem baixando, vem baixando. Do nada ela volta a subir. Eles queriam que tu explicasse isso. Entendeu? Sempre que a driving pressure, sempre, tá? Essa vai ser a última informação do módulo. Sempre que a driving pressure subir é porque alguma área do teu pulmão hiperdistendeu. Tu não tá procurando um ponto de equilíbrio? Um ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio, um pouco de... Sem querer, tu passou do ponto. Então tu veio. Chega ao ponto que tu vem tirando tanto a PIP, que lembra que o pulmão, principalmente um pulmão que tu tá recrutando, subentende-se que é um pulmão de Sara, né? Ele é um pulmão extremamente gelatinoso, entendeu? A estrutura pulmonar dele tá toda já alterada. Ele é todo heterogêneo, esse pulmão. Ele tem várias zonas com constantes de tempo diferente. Uma tá abrindo, a outra tá fechando e tal. Ele é todo irregular. Então tu vem baixando a PIP, aí umas zonas colapsam tanto e outras vão se hiperdistender. Esse ponto de desequilíbrio é que faz a driving pressure subir de novo. Então, lógico, eu fiz uma resposta mais bonitinha, né? Mas é mais ou menos isso. Entendeu? E geralmente os pacientes que apresentam isso são os pacientes recrutáveis que gostam de PIP, tá? Geralmente são. Porque tem alguns pacientes que tu vem baixando 18, 16, 12, só vai melhorando a driving pressure. Esses aí, no meu ver, nem precisava tu recrutar. Ele vai querer uma PIP baixinha. Então, por que tu recrutou? Então, tu avaliou mal essa resposta dele, se ele era responsivo ou não. Porque o paciente que é responsivo, que quer, ele tá esperando um valor alto de PIP. 12, 14, 16. Ah, eu titulei. Quanto foi da titulação? 10. Quanto é que tu titulou? Ah, 8. 8 de PIP? Mas ele era recrutável? Não era recrutável. Pô, como é que tu diz que o paciente é recrutável e na hora que tu faz o recrutamento e titula, o valor foi baixo?
É a mesma coisa que tu falar assim, tu defender que o fulano tava com fome, por isso que tu deu comida, aí quando tu vai ver a comida ele estragou todinha. Não faz sentido, entendeu? Essa questão do recrutamento que leva em consideração colapso de hipertensão, imagina que tu vai temperar a comida e tu vai botar sal. Aí tu prova a comida, pô, tá insossa. Põe um pouquinho de sal. Prova, melhorou mais um pouquinho de sal. Ah, tá gostoso. Mas acho que tá pra melhorar mais. Aí tu põe mais sal, quando tu vai provar, estragou. Então, tu entende como é que é? Tu vai botando e a coisa vai melhorando, vai melhorando. Chega num ponto que ela passou o ponto de equilíbrio. É nessa hora que o pulmão faz a driving pressure subir de novo. Entendeu? Não foi fácil essa questão, não. E a outra foi sobre plano terapêutico. Plano terapêutico. Tá treinando plano terapêutico? A gente está Diagnósticos, mais na né? parte de fisiologia e... Ai, a gente está mais nessa parte inicial, porque a gente iniciou agora, né, na Uhum. mentoria. A gente está em fisiologia não é mecânica. Mais na parte cardiopulmonar mesmo, de anatomia e fisiologia. Tá. Aí a gente ainda vai entrar nas partes mais específicas. Beleza. Então tá fechado, né? Dia 15 de janeiro. Não, não. Dia E aí, 15 dia de 15 a gente janeiro. marca a próxima data. Tá, mas dia 15 a gente marca a próxima. Tá bom? Tá, Beleza, Bárbara. Um abraço. E até abraço. janeiro. Feliz ano novo antecipado. Feliz ano novo, feliz Natal, ano Feliz novo. Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.